Hello! Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma conversa minha com você aqui. Espero de coração que você esteja bem, espero de coração que você esteja nutrindo tudo aquilo que te faz bem, percebendo que você anda nutrindo aí e não te faz tão bem. E quando a gente vai percebendo as coisas que nós permitimos em nós mesmos, quando a gente vai percebendo, opa, pera lá, eu estou permitindo coisas em mim que não me fazem tão bem, né? Mas se eu permito, se eu dou o aval para que algo se manifeste na minha vida, eu não posso também virar contra mim mesmo. Eu não posso achar que eu sou o problema. Esse julgar de, nossa, como é que eu permiti tal coisa aparecer na minha vida? Nossa, como é que eu dei espaço para tal situação da minha vida? Nossa, eu nem sei como começou tal coisa. Mas quando eu vi, eu já estava inserido nesse problema, eu já estava afundada nesse problema. E aí hoje eu estou tentando sair desse problema, mas eu não sei. Aí a gente brinca, né? Ah, eu acho que eu tava bêbado. Ah, eu acho que eu tava maluco. Principalmente quando o assunto é relacionamento, né? Ah, não sei como é que eu consegui entrar nesse relacionamento, não sei o que. Aí vai virando um monte de coisa tal. E é sobre isso um pouco que eu quero falar com você hoje, porque eu acho de suma importância a gente sempre perceber raciocínios desse mundo que para alguns é mais imagético do que subjetivo, né? Por ser subjetivo, então a energia sutil, tudo que é energético sutil, está num campo mais subjetivo. Muitas pessoas precisam da imagem para trazer para uma significância, para uma organização do cérebro, tá? Por isso que muitas vezes a grande maioria das pessoas buscam meios de trazer a imagem para este campo sutil, energético sutil. Porque lidar com as sensações, lidar com as intuições, lidar com esse elan que passa e só, né? Então uma intuição é um elan, é um vento, né? Uma sensação, né? É lidar com uma coisa muito leve, muito sutil, é um sopro, né? Então por isso que muitas pessoas buscam ferramentas para que venha para o mundo da imagem. Então a grande maioria, né, das pessoas que eu vejo hoje estão vinculadas, procurando acessar sempre imagens, né? Sejam por... aí os nomes são variados, né? Mas acesso a sonhos conscientes, hipnose do não sei o que, o ritual do não sei o que, a consagração do não sei o que, e toma coisa, e faz um ritual, e pinga no olho, e cheira, e não sei o que. Então é sempre a busca pela imagem, né? Porque lidar com o mundo energético sutil realmente é um grande desafio, tá? Isso daqui não é uma corte de julgamento, né? Eu tô tentando assim explorar de um modo em que a gente vá administrando todas essas questões, mas para que isso seja útil, né? Para que isso tenha uma cadência útil, né? Para que isso tenha uma função mais objetiva quando estivermos inseridos nessas questões, né? Então, muitas vezes essa busca da imagem rompe o próprio fluxo, que não é nada confortável a gente lidar, né? É muito mais fácil eu lidar com um ritual da ayahuasca, que eu vou e tomo chá, e aí eu vejo, eu interajo de uma forma mais sólida, né? Então eu vejo,
eu visito memórias, eu vejo os duendes coloridos, eu vejo o ET, eu converso com Jesus, converso com não sei quem, converso com o Bibi, do que lidar no meu cotidiano com esse... Você percebe que é muito mais cômodo, ou é muito mais seguro eu lidar com uma estruturação aonde eu vejo, muitas vezes vejo, ouço, do que ter que lidar com esse elan, o elan. A intuição é isso, a intuição é um elan, a intuição é uma coisa que passa, as sensações são coisas que passam. Então, por isso que eu estou te falando isso para você ir identificando os níveis de função que você trabalha em si mesmo, tá? Porque quanto mais eu estudo sobre biologia, principalmente essa biologia depois da epigenética, né? Então, a epigenética traz, né? Bruce Lipton fez um trabalho incrível. E depois do Bruce, foi uma avalanche, assim, foi uma coisa assim incrível que aconteceu, porque a gente está percebendo, e quanto mais eu estudo essa biologia, associado também, estou falando do Bruce Lipton, Rupert Sheldrake, né, aquele biólogo britânico, né, que traz a ideia do campo mórfico, né, e o Rupert Sheldrake, ele tem níveis práticos da teoria dele, que é muito legal, né? O site dele, é tudo em inglês, né? Mas o site dele tem muita teoria, tem muita prática, perdão, tem uma parte no site, assim, dele, que são coisas bem práticas, assim. Então, não é uma coisa que ele gosta de deixar numa viagem muito louca, tal. Ele gosta de trazer para a prática, tal. Então, isso é muito, muito legal. O novo avatar do bem, que o último da... Ok. Então essas coisas são muito funcionais pra gente, na medida em que a gente vai se percebendo. Então, quanto mais eu estudo esse processo da biologia, mais eu percebo que realmente somos desconhecidos de nós mesmos. Sim. Somos extremamente desconhecidos de nós mesmos. Por isso que nós estamos em um ponto da existência, nós estamos exatamente em um lugar, em um momento né, da existência, que nós, a exigência do sutil, mas não é a exigência do sutil para perceber o fora, a exigência do sutil é para se perceber. Sim, porque venhamos e convenhamos. Se nós não conseguimos administrar coisas como dopamina, cortisol, cortisol está dentro de você. Quanto mais a gente pesquisa sobre fenômenos moleculares, mais a gente entende o quão a gente se desconhece. O quão, inclusive, dependentes de ferramentas de observação externa para trazer uma elucidação para que a gente se compreenda. Não é isso? Não é assim? Eu preciso do microscópio para olhar a molécula para que eu entenda a molécula em mim. Então, é lá fora para aqui dentro. Nós somos desconhecidos de nós mesmos. Então, a ideia central é que
O seu campo eletromagnético, ele é um cartucho de informação. Ele é um HD. É que se eu falar HD, o seu cérebro ele vai deixar rígido, né? Assim, vai levar para um local. Mas o seu campo eletromagnético, ele é como se fosse uma malha de informação. Informação não é conhecimento. Informação não é dados. Informação não são dados. Informação é energia. Ok? Um exemplo para ficar fácil. O dado, o endereço. Você tem um endereço. Quando você pede uma informação, por favor, o endereço tal é para a esquerda ou para a direita? O endereço tal você vira à esquerda e pega a segunda direita que você vai chegar lá. A informação é o movimento, o dado ele é o fixo. O dado é algo fixo, a informação é o movimento. Informação é energia. Dados são fixos. Informação é energia. Ok, eu sei, né? Pouquíssimas pessoas falam disso abertamente, pouquíssimas pessoas trazem esse raciocínio para você. Eu poderia cobrar muito caro para trazer todos esses raciocínios para você, muito caro. É porque, infelizmente, a grande maioria das pessoas não assistem realmente os conteúdos, principalmente da galera que não é tão conhecida, que permeia o Vale do Silício, né? A gente fica muito assistindo só os atores que o próprio sistema faz, né? Sejam atores positivos, negativos, o Elon Musk, o Bill Gates, o fulano de tal, os políticos, bibibi. Essas pessoas são atores colocados pra gente se distrair, tá? Mas a realidade do que acontece na coisa mesmo é totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, a informação, você precisa entender que a informação não é dados. Ou seja, o que precisa transformar essa informação para dados? Para que a gente reconheça, para que a gente organize, para que a gente estabeleça uma função de interpretação da realidade. O que acontece? O que acontece nessa questão? Aonde que a gente está chegando? Muitas vezes a gente não sabe lidar com a informação porque o nosso cérebro, e aí eu estou falando de uma função do nosso órgão como princípio. Então a gente tem teorias como o cérebro trino, né? Aquela questão toda. Então o cérebro reptiliano, que é aquele cérebro, esse nome até é engraçado, né? Reptiliano, né? É aquele cérebro que é da sobrevivência, babá. Aí o córtex, que é o cérebro, né? Dessa coisa que a gente tá mais civilizado hoje e tal, não sei o que. Dizem que estamos civilizados, né? Enfim. Então, assim, o nosso cérebro ele tem uma função. Como o seu coração tem uma função, como o seu olho tem uma função, como o seu ouvido tem uma função, como a sua boquinha tem uma função, como o seu narizinho tem uma função. Então, o seu cérebro ele tem uma função primária, que é organizar. O nosso cérebro, ele funciona de ponto primário, de cadência de execução, estabelecer a realidade de forma binária. Binária. Por isso que são 2 lobos cerebrais. Aí tem toda uma discussão que esses lóbulos cerebrais, eles precisam entrar em harmonia, e aí tem algumas técnicas que foram desenvolvidas, que a gente sabe muito bem aqui, né? Como é que desenvolve essas técnicas e blá blá blá.
Binaural Beats, o Instituto Moroni, blá blá blá, Vivi, blá blá. Mas a ideia central disso tudo é que o nosso cérebro funciona de forma binária. Então, por consequência, por estímulo, por autoestímulo de evolução em mim mesmo, eu preciso entender que eu tenho uma tendência de dividir as coisas. Nessa divisão, eu preciso categorizar as coisas. Eu preciso organizar as coisas. Isso é um problema? Não, isso é só uma função do nosso cérebro. Isso é só uma maneira que a gente organiza a realidade. Mas se eu não tenho consciência dessa maneira na qual eu organizo a realidade, qualquer coisa que apareça e eu não consigo organizar, eu me perco. Sou eu que me perco. Você entende isso? Logo, cara, eu tô te dando um conteúdo aqui de nada. Logo, a função do meu campo eletromagnético é essa malha de informação. Opa, pera lá. Então eu já sei que informação não é dados. Não adianta eu querer pegar a informação e automaticamente transferir para dados, porque dados eu organizo, informação eu fluo. E nem tudo eu consigo organizar, porque é um fluido, é uma onda. O dado eu consigo colocar na caixinha, porque a gente gosta de colocar tudo nas caixinhas, né? E aí o nosso cérebro vai e rotula essa caixinha. Isso é mal, isso é bom, isso é forças nefastas, isso é da luz, isso é de Deus, isso é do demônio, isso é do capeta, isso é de todes, isso é dos gays, isso é do não sei o que, isso é da direita, isso é da esquerda. Então o nosso cérebro faz isso. Isso é uma função cérebro. Então, se o meu campo eletromagnético ele trabalha por função de informação, e informação é fluxo, energia, não necessariamente eu consigo transferir toda a informação para dados. Aí entra o que eu vivo ensinando para vocês aqui. Vibrar, o primeiro de tudo, vibrar e honrar. Por que vibrar e honrar? Porque a informação, ela vai muito mais de encontro à vibração, e se a gente está falando de vibração, a gente está falando de molécula, de célula. A sua vibração não está na sua cabecinha, que fica mantrando o dia inteiro, os comandos quânticos poderosos, que fica visualizando a casa dos seus sonhos com os carros importados na garagem. Aliás, a sua cabecinha é a parte ínfima de organização de toda a estrutura molecular. Toda a estrutura molecular. O que é maior? É só você pensar. O que é maior em você? O que tem mais em você? Cérebro ou célula? O que tem mais em você? Cérebro, as células que compõem o seu cérebro, para ficar melhor, né? Antes que alguém fale, mas o cérebro é composto por células. Sim. Então, as células do seu cérebro ou as células num conjunto geral? E outra, as células que compõem o seu cérebro. A base do seu cérebro é célula. Como assim a sua mente é mais poderosa que as suas células? E se a mente fosse mais poderosa que as células, a própria espécie humana não cairia no mesmo looping que sempre cai de si mesmo. Essa função bélica, a função bélica humana. Função bélica, de autodestruição. Nós não cairíamos na mesma função sempre
de se destruir, de brigar, de vingancinha, de disputa, essa coisa toda que a humanidade, a existência inteira é sempre esse looping, é sempre esse joguinho das baratas loucas. O outro é meu inimigo. Eu preciso destruir porque o reino é meu. Não. Agora eu vou me rebelar contra você porque agora o reino é meu. Então assim, é nítido que existe uma desassociação, uma distância nossa de nós mesmos. É nítido que existe uma distância nossa de nós mesmos. Certo? Porque quanto mais a gente estuda biologia e as funções biológicas e toda essa função, eu não vou nem entrar na parte de coisas propositalmente acontecendo em nós, né? Os resíduos de plástico cada vez mais presentes nos alimentos, as substâncias químicas, os grafenos, o flúor, seja qualquer coisa assim. Eu não vou nem chegar nessa parte. Vamos falar de coisas mais do nosso cotidiano que não fere, né, a composição de ninguém. Mas essa coisa da internet, essa coisa que nós somos estimulados na internet, cara, eu estou cada vez mais distante da internet, porque eu não estou conseguindo lidar, porque claro que eu cuido da minha saúde neural, é claro que eu cuido da minha saúde neural, é inevitável eu não cuidar da minha saúde neural. E aí eu fico vendo, principalmente as redes sociais, né? Qualquer uma, TikTok, Instagram, qualquer bosta. As pessoas, elas não estão percebendo, mas elas estão tão afundadas em dopamina, e dopamina não é a molécula do prazer. Dopamina é a molécula do desejo. Aliás, tem um livro que está super em voga, né, que é Michael Long e Daniel Berkman. Eu acho que é Michael Long e Daniel Berkman, que chama Dopamina, a molécula do desejo. A dopamina, ela não é sobre o prazer. O prazer é secundário. A dopamina é a ativação do desejo. Então é como se fosse o impulso de algo. Então as pessoas, muitas vezes, elas estão viciadas nesse impulso do ódio, no impulso da validação, no impulso do prazer de ver algo, no impulso da pornografia, do sexo, no impulso do gatinho bonitinho, passa uma retardada, no impulso da política, que fica martelando algo sobre a própria realidade, que muitas vezes as pessoas nem vivem. Muitas vezes as pessoas nem vivem. Mas elas estão viciadas nesse impulso, no brigar, no ter razão, na validação, no prazer de ter o impulso, entende? A dopamina não é sobre o prazer, a estabilização do prazer. Por isso que a gente sempre quer mais. A gente sempre quer mais. Aí eu te pergunto, a pessoa ela tá achafurdada na dopamina. Como é que ela... Aí ela aprendeu nos vídeos rápidos do TikTok, porque ninguém tem mais tempo de estudar nada. Ela aprendeu nos vídeos rápidos do TikTok que ela tem que ser grata. A princesinha de Aruanda aprendeu que tem que ser grata. Como é que essa pessoa que tem vício no impulso das coisas, ela pode ter quietude para ser grata, sendo que ela está viciada no impulso? O impulso gera desejo.
O impulso é um desejo. Como é que ela vai estabilizar uma frequência sólida, uma frequência de padrão nela da gratidão? Como é que isso é possível? Ponto. Se o meu campo eletromagnético é uma malha de informação, eu estou falando malha porque não dá para falar HD, porque senão vocês vão para um lugar que é muito rígido. O campo eletromagnético, ele é vamos dizer assim, ele tem uma plasticidade, né, vamos dizer assim, porque é uma frequência, caramba, né? Então, ele não é uma coisa, não é um HD que fica assim, liberando e entrando informação. Não, é um outro fluxo, é diferente. Então, por isso que eu falo que é uma malha, né? É uma malha de informação, ok? Trabalhos como a floralterapia e a radiestesia, por que eu falo? Quando uma pessoa contrata a radiestesia comigo, né? Eu falo, a primeira coisa que eu falo, radiestesia é um movimento entre emissor e receptor. Eu, emissor, estou enviando informações para o seu campo eletromagnético. O que é enviar informações? É a gente de forma organizada, a partir da limitação da nossa terceira dimensão, né? Então, enviar informações para que essas informações entrem em cadência receptiva da própria informação do campo eletromagnético, para que essa informação seja percebida pelo avatar, por você. Só que o meu trabalho, eu não estou falando que é o certo, não estou falando que é o mais bonito, que é o mais cheiroso, esse é o meu trabalho. Se você conhece uma radiestesista que faz o trabalho poderoso do acesso xamânico, dos ancestrais, das florestas mágicas, não tem problema. Não existe trabalho melhor ou pior. Tudo é ressonância, tá? Estou falando do meu trabalho. Então a pessoa contrata o pacote de 6 sessões de radiestesia. Eu falo para ela, o meu trabalho é de sugestão. O meu trabalho é de sugestão. O meu trabalho não é de execução. Não adianta você virar para mim e falar, eu quero fazer radiestesia para arrumar meu namorado, para arrumar um namorado, para salvar meu casamento. Então desculpa. Então você não vai me contratar. Porque a minha radiestesia é envio de pacote de informação para o seu campo eletromagnético. Por isso que eu estou aqui explicando para vocês toda a nuance do que é informação, dados, organização, percepção, a nossa desassociação, a expansão do que é essa informação que está disponível em nós, porque nós adoramos falar. Ai, tudo está disponível em nós, tudo está dentro de nós. Se a gente se concentrar, nós achamos todas as respostas. Então eu estou organizando para você como é que exatamente essas falas acontecem. Claro que eu estudo muito, né? Estudo de uma forma que é prazerosa para mim mesmo. Como é que é? Você acredita ou não? Como é que é? O que tem a dizer da telepatia? Nós não somos telepáticos, nós somos teleempáticos, tá? E não é uma questão de acreditar, né? É uma questão de estudos e neurociência e tal. Nós não somos telepáticos, nós somos teleempáticos. Fungos e vermes conseguem ser telepáticos. Nós temos como é que chama? Nós temos o limite da palavra, entende? No antigo ciclo, a maioria era telepata. Recuperamos em meditação. Tudo bem, gente, tudo bem. Então, somos telepáticos, tudo bem. Então, assim,
esse movimento de enviar informações, então tá, eu quero a radiestesia, né? Então eu quero que envie informações para o meu campo eletromagnético. É uma função nossa, lembra? Levar essa informação para a cadência do dado. Só que o nosso, vamos dizer assim, o nosso impulso é pegar essa informação, levar para o dado e organizar esses dados, mas não necessariamente as nossas informações, as nuances da nossa informação. Por que que quando a gente quer uma intuição, né, a gente assim, ai meu Deus, me dá uma intuição, a gente fica esperando essa intuição, ela não aparece. É mais ou menos isso que eu quero dizer para você, né? Porque a gente fica nessa organização, a gente quer organizar, o nosso cérebro ele trabalha organizando, porque o nosso cérebro trabalha em repetição e comparação, né? Então quando a gente, eu quero uma intuição, isso não acontece. Aí quando a gente está lá, né, sei lá, se divertindo com a família, a gente está lá tomando um chopps com os amigos e tal, aí vem, se você não estiver esperto, passa. Porque isso tem a ver com a informação. O nosso cérebro, ele busca passar informação para o dado. Nossa, ai meu Deus, o que eu pensei mesmo? Nossa, o que eu intuí mesmo? Nossa, me veio uma intuição, mas eu estava tão atordoada, até esqueci. Nossa, realmente eu senti isso, mas eu deixei passar e eu devia ter ouvido a minha intuição, acabei não ouvindo a minha intuição. Por quê? Porque isso são informações. É esse ponto que a radiestesia, claro, tô falando do meu trabalho, né? Já falei 300 vezes. Se você conhece um outro radiestesista que faz diferente, eu não estou falando que o meu trabalho é melhor, que o dele é pior, não estou falando nada. Todos os serviços de energia sutil são válidos, porque tudo parte da ressonância. Tá bom? Então, eu não estou falando que o meu trabalho é melhor nem pior. Estou falando o que é o meu trabalho e a forma de embasamento da qual eu faço e tenho resultado, não só na minha vida, mas na vida dos meus clientes, né? Por isso que eu falo, a radiestesia, ela é um envio de informação para o seu campo eletromagnético. Mas por que eu estou aqui explicando para você tudo isso? Porque eu vejo que as pessoas têm dificuldade de entender essa função do campo eletromagnético. Assim como, de novo, tudo trabalha por função. O mundo vibracional, ele é só de função. Essa interpretação de mal, bom, luz, sombra, isso é uma interpretação secundária da nossa condição terceira dimensão. Ok? Porque tudo tem a sua função. Então, de novo, o seu campo eletromagnético tem a função própria de si. Tem a inteligência própria de si. O seu olho tem a função. A sua boca tem uma função. A sua mão tem uma função. O seu ouvido tem uma função. Então a função do campo eletromagnético é trazer essas informações, ou melhor, é administrar essas informações de uma forma em que não gere um colapso de autodestruição. Por isso, muitas vezes, por isso que tudo é permissão. Você não consegue trabalhar a sua vida sem permissão. Não é aquela coisa, permissão? Eu me permito viver tal coisa, eu me permito sentir tal coisa, eu me permito ir. E a permissão tem a ver com merecimento. Nós do Reiki da Fortuna, como é que é? Tia, esta aula vai ficar gravada para os assinantes? Preciso ouvir de novo. Vai sim, Cláudia. Então, essa função, tudo tem uma função, ela parte de um princípio de organização, de harmonia. Por que a gente se perde? Por que a gente se perde nessa função de organização, de harmonia? Porque a gente quer dar interpretações pessoais. A gente quer dar interpretações pessoais a uma função harmônica. De novo, na escala das emoções, né? Todo mundo já tá careca de ver. Eu já tô careca, literalmente, de ver a escala das emoções. Então, escala das emoções de Hawkins. Lá,
culpa, vergonha, bibibi, medo, blá 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 blá. Nas emoções altas, nossa, que lindo, todo mundo é a florzinha de Aruanda. Mas a gente esquece que para essas emoções altas existirem, as baixas precisam existir. Porque não é excludente. Uma frequência, ela começa do zero. Não é assim? Uma frequência começa do zero. Então ela precisa ir aumentando. Vamos lá, vamos usar o modelo de Bohr, né? Do átomo de Bohr, do elétron que dá a volta, né? Então, o elétron, o número de volta do elétron, que aí aumenta essa frequência. Então não é excludente. Eu não tenho essas emoções lindas, maravilhosas, sem essas daqui. Não é excludente, é uma escala. Agora, nós interpretamos com a nossa forma pessoal. Então, se eu sinto vergonha, eu interpreto a vergonha de uma forma pessoal. Eu não interpreto a vergonha como uma função que está se organizando em mim e que eu preciso me entender nesta função de organização, né? Nessa função de execução do meu todo e que eu vou rumo a essa escala maior, né? Eu vou rumo a essa escala maior. Então, muitas vezes, a radiestesia, o floral, a floral terapia, quando eu falo para vocês, a dosagem dos florais, como é ensinado lá, que o Dr. Bá preconizou, não serve mais. Porque nós temos muitas interferências hoje. Entende? 1920, né? 1916 a 1920 foi quando ele criou todos os grupos de florais, né? Vamos dizer assim. Então, assim, lá era uma coisa completamente diferente. O nível de ressonância era diferente, inclusive de nós mesmos. Fazia muito mais efeito, inclusive. Mais rápido, mais fácil. Hoje, nós temos uma briga muito grande, inclusive com essa questão da internet, né? Desses impulsos, desses vícios, dopamina, cortisol, bababá. Então tudo isso vai distorcendo ou retardando esse impulso de pré-condução que o floral traz, por exemplo. Por isso que muita gente corre dos florais. Por isso que muita gente fala assim, não... Já tomei floral, já comprei lá na minha farmácia e não adiantou nada pra mim. Ué, mas primeiro que aposto que você comprou aqueles vidrinhos de 30 ml. Aí tomou 4 gotinhas, 4 vezes ao dia. No mundo hoje de 5G, Wi-Fi, Bluetooth, infravermelho, telas azuis de celular, você tá falando que você usou floral como os incas faziam? Você não trouxe para a demanda atual o floral? Porque infelizmente ensinam isso até no Bacentre, né? Que eu sou formado no Bacentre, eu tenho o Practitioner Number. Por isso que eu prescrevo e manipulo os florais. Você sabe como é que eu decidi manipular floral? Vou contar para vocês. Eu faço floral aqui na minha cidade com uma senhora que a minha mãe encomendava floral para o meu irmão mais velho. Minha mãe encomendava floral para ele quando ele era pequenininho e tal. Ela encomendava floral e beladona com a dona Lúcia. E eu sempre comprava florais com a dona Lúcia e tal. Veio a pandemia. Dona Lúcia, já uma senhora, né, toda cheia dos toques dela e tal. Mas eu sempre vi muita seriedade no trabalho da dona Lúcia, sabe? Aí eu ia lá, pegava os meus floraizinhos, tal, não sei o quê. E eu, por uma série de razões, tal, fazia minha própria dosagem, os terapeutas me passavam uma dosagem X, e eu já usava a dosagem que eu estabelecia, tal. Veio a pandemia e dona Lúcia, ela ficou extremamente com medo. Extremamente com medo. Tanto é que teve um período que ela parou de fazer os florais. Falei, não, eu vou precisar manipular floral. Porque eu estava comprando e o floral não estava fazendo mais o efeito que fazia.
quando ela estava harmonizada. Por que que eu estou falando isso? É lógico que eu não tenho como provar isso, mas isso é uma observação sutil minha, tá? Agora, provar isso jamais conseguiremos por enquanto, né? Mas o floral, ele depende de todo o ciclo que ele passa. Todo o ciclo. Toda vez que eu fazia floral numa farmácia grande, como a Neo Fórmula, por exemplo, que é famosa aqui em São Paulo, né? A Neo Fórmula não dava o efeito que o floral da Dona Lúcia dava. Muitas vezes, quando eu ia buscar o meu floral, eu via ela digitando a etiqueta, igual como quando eu faço manualmente, né, as etiquetas do meu floral, só o romper hábitos e ações e tal, aí eu fiz uma etiqueta padronizada, porque senão demora muito, né, para eu fazer a etiqueta. Mas quando o floral é mais personalizado, eu escrevo na etiqueta, eu ouvi ela digitando na máquina. E aí hoje, depois, é lógico que quando a gente está vivendo o negócio a gente não percebe, mas hoje, olhando para aquilo, eu tenho certeza que todo o ciclo do floral influencia. Por isso que quando o cliente pede o floral para mim, eu passo ele na radiestesia, né? A dosagem é completamente diferente. Então, voltando, né? Trabalhar o campo eletromagnético, gente, né, na minha opinião, é uma coisa que a gente está desbravando um movimento que, na minha opinião, né, claro, não sou nada, não sou ninguém, não sou doutor de nada, eu sou apenas um garoto latino-americano que estou fazendo meu trabalho aqui, mas que tem algumas, além de, resultados, muitos clientes, muitos clientes, até hoje, mandando mensagem, me agradecendo, porra, você mudou minha vida, não sei o que, blá, blá, blá. Além de resultados externos, eu tenho resultados internos, tenho resultados na minha vida, que eu só vou organizando de uma forma muito ética, né? De uma forma muito cuidadosa, porque eu sei que esse universo está cada vez mais parecendo um circo, né? Onde as pessoas elas querem impressionar as outras, mas na minha opinião o trabalho de percepção não é um trabalho de impressionar, é um trabalho ao contrário. Eu não tenho que te impressionar de nada, eu tenho que te trazer para sua condição, vibrar e honrar aquilo que eu consigo ser. Não é aquilo que eu gostaria de ser, é aquilo que eu consigo ser, vibrar. Honrar o que me é possível a partir do que eu consigo ser. Entendeu? Então esse processo que eu faço aqui com vocês, eu tento trazer de uma forma mais objetiva, de uma forma mais tranquila, coisas que são dificultosas pra gente mesmo. Falar de energia sutil, muitas vezes, é lidar com uma extrema dúvida em nós mesmos. Por quê? Porque falta segurança. Por isso que a gente vai para as imagens, para não sei o quê, a gente começa a adorar imagens, igual antigas religiões fazem, ou as religiões atuais, né? Adora imagem, adora texto, adora livro, adora coisas. E a gente passa despercebido pelo mais importante, a malha informacional em nós. Porque essa informação, não necessariamente ela vai se codificar no dado. Porque a informação agora eu vou para finalizar, né? A informação, ela é atemporal. O seu cérebro, ele é temporal. Por isso que você busca o dado. Você transforma essa informação para dado. Por isso que você muitas vezes prefere a limitação do dado, da certeza, do que fluir no elan dessa informação. E essa é a composição do meu trabalho. Achei lindo o seu desenho do vidro de Saturno. Obrigado. Eu faço mesmo desenho, tá mais lindo. Nossa, eu sou péssimo para desenho.
Então é isso. Isso é o que eu gostaria de dividir hoje com você. Espero ter gerado ressonância, espero ter, né, abrido campo aí, aberto campo de percepções de si mesmo, de coisas interessantes, porque é muito gostoso. Esse trabalho é muito gostoso, mas ao mesmo tempo, se você tem algumas dificuldades, sabe, de lidar com incertezas, de inseguranças, e aí, por isso que a gente vai e corre para garantias, vai ser mais difícil mesmo, mas tenha resiliência, né? Tenha resiliência. Não precisa ser comigo, mas faça terapêuticas. Faça terapêuticas que não te levem para um lugar muito mais imagético. Faça terapêuticas que te levem para um lugar mais pezinho no chão, em você mesmo, tá? E é claro, se quiser fazer os florais comigo, é só me chamar. Se quiser fazer o pacote de radiestesia, é só me chamar. Aí a gente organiza tudo certinho, tá bom? Um grande beijo no seu coração. Fiquemos em Deus. Assim é, assim está, assim vibra. Observa, não julgo, vibre e honro. Tchau, tchau.